caros telespectadores, caros internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas. Está no ar o debate político. Domingo sim, trazemos o posicionamento das principais bancadas parlamentares na Assembleia da República para dar o seu parecer em relação a alguns assuntos, mas também elementos extraparlamentares para também dar o seu posicionamento em relação a alguns temas candentes da semana. Para esta semana, como de costume, traremos os nossos convidados de painel que vão nos ajudar a perceber os fatos, como fazer referência e por se tratar de uma semana especial, vamos falar sobre a independência nacional, vamos falar sobre avanços e retrocessos desses 48 anos de independência, vamos falar sobre os principais desafios que o país enfrenta, mas também vamos falar sobre a tabela salarial única, mas em particular ao caso do Conselho Municipal da cidade de Maputo, em que ameaça expulsar alguns funcionários que colocaram-se em greve na última semana relacionado ao seu não enquadramento na tabela salarial única. E para o fim do programa, vamos discutir o posicionamento do académico Todato Ngwana, que diz que os excessivos poderes do Presidente da República propiciam, de certo modo, a corrupção no país. Para já, primeiro, colher as principais sensibilidades da semana dos meus convidados. E inicio também com o seu Camilo. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. E vou pedir também que dê o seu ponto prévio em relação a esta semana. Muito boa noite, caros telespectadores. Boa noite, colegas de painel. Boa noite, caro Custódio. Meu ponto prévio não podia ser outro senão aqui olhar para aquilo que é a independência nacional e celebramos a passagem do 48º ano da independência nacional e nós como país, apelo que eu faço como país é que temos que olhar para o futuro de mãos dadas, independentemente das cores partidárias, das etnias e de formações religiosas. Olhamos para este Moçambique como um todo e em conjunto podemos edificar uma nação que a gente sonha, que a gente pretende. Olhamos para aquilo que são conquistas pouco concebidas, conquistas se calhar mal concebidas e se calhar outros sonhos que de certa forma tentamos alcançar e não conseguimos, olhar isto como se fosse um desafio para nós mesmos, de mãos dadas, lutarmos firmemente para alcançar aquilo que é Moçambique, aquilo que é cidadania, aquilo que é moçambicanidade. Então temos que todos juntos lutarmos em busca de um Moçambique próspero, de um Moçambique mais forte, coeso, livre daquilo que são, digamos, os apetites externos. Olhamos para Moçambique como um país que pode prosperar economicamente, socialmente e acima de tudo, politicamente nesta democracia, nesta nova democracia, entanto como país que a gente vive, uma democracia muito nova, muito jovem, olhamos para isto como uma conquista para alcançar tudo isto que eu acabei de elencar. Exato, obrigado Camilo. Peleme, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa e vou pedir que dê o seu ponto prévio no final desta semana. Boa noite para si, boa noite para os meus pares de painel, em especial aos estimados telespectadores. É assim, quero me juntar aos funcionários públicos porque comemorou-se na sexta-feira o Dia da Função Pública, mas também hoje o Dia da Independência. Infelizmente, não receberam seus ordenados. Juntar-me a eles porque é uma situação difícil, principalmente para a realidade em que vivemos, em que o custo de vida é muito alto e também é um final de semana longo em que as famílias se reúnem, se encontram, querem festejar principalmente o seu dia da função pública, como também o dia da independência nacional. Agora, o que nos intriga nós como sociedade é que por várias vezes o governo vem dizer que há cabimento orçamental, que tem condições para o pagamento dos salários, mas o que estamos a assistir é o contrário. Até parece um rodízio. Hoje pagam este, amanhã pagam aquele, outro dia pagam aquele. Ou seja, o funcionário público já não sabe
como organizar a sua vida, como dividir as suas despesas, porque já não sabe. O mais agravante, além os famosos erros da TSU, que a pessoa já não sabe quanto é que ganha. O que ganhou em janeiro não é o mesmo que ganhou em fevereiro, o que ganhou em fevereiro não é o mesmo que ganhou em abril. Então, vem esta também de não se saber quando é que esse salário vem. E muitos funcionários públicos têm compromissos com as escolas, com os seus filhos, com a banca e também com os seus credores. Então, é muito triste o que o governo faz, principalmente em dias especiais como esse. O governo pauta por, mais uma vez, decepcionar a sociedade moçambicana. Mas também há que chamar a reflexão os funcionários públicos, que ali há o compromisso que eles têm, o vínculo que eles têm, não é com o partido que governa, mas sim é com o Estado moçambicano. Então há que chamar eles à reflexão, porque o que temos assistido nos últimos anos é células partidárias dentro da função pública que amedronta os funcionários por pensarem que estão lá graças a esse partido. E eu quero chamar a atenção, uma reflexão. Você, funcionário público, a tua ligação é com o Estado moçambicano. E para terminar mesmo, há um problema que está acontecendo na Matola. Eu até quero desafiar a vocês a visitarem ao município da Matola, principalmente ali na zona do Nkobe, do 15, Congolote, 1º de Maio. Fechou, havia focos de lixo em que a população criou, o município foi fechar, selou aquilo e as pessoas já não têm onde deixar o lixo. Exato. Nós pagamos a taxa do lixo de forma coerciva, mas não tem onde deitarmos o lixo. Ou seja, somos obrigados a fazer mais buracos dentro dos nossos quintais, que também o João Massango vai me ajudar, é contra princípios ambientais, mas estamos a pagar, infelizmente, a idilidade nada faz e nem traz soluções, porque ao fechar aqueles locais, tinha que criar locais de colocação de contentores para que as pessoas pudessem depositar os resíduos sólidos. Mas, infelizmente, estamos perante uma governação municipal incapaz, que vem provando nesses 10 anos a sua incapacidade de governação. E ainda bem mesmo que os matolenses têm uma oportunidade dia 11 de decidir o futuro, os próximos 5 anos, se querem mudança, vão apostar na nova governação. Obrigado pela Ember. Massango, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa e vou pedir que dê o seu ponto prévio também referente a esta semana. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar assim, em primeiro lugar, estender esta saudação aos meus colegas, os painelistas deste debate político e também saudação ao telespectador que a partir desta hora da noite está ali para assistir esta televisão. Eu tenho 2 pontos prévios que trago hoje. O primeiro tem exatamente a ver com o encerramento do processo de DDR, que tivemos a ocasião de assistir na última sexta-feira no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Para mim, entendi como um ponto alto, primeiro, do fim do conflito armado, este diferendo entre o partido, entre o governo e o partido Renamo, não é um encerramento da última base em Vunduzi, e é também a entrega simbólica da arma. Mas para mim a questão fundamental não visa olhando o DDR. O que mais me preocupa é o facto de nós termos o nosso chefe do Estado que, no meio de DDR, veio falar da descentralização. Não é? Usou DDR, mas no meio de DDR tinha lá a descentralização que foi de facto levantado, visando exatamente este processo
político sobre a descentralização em Moçambique. Eu fiquei preocupado por motivos vários durante o discurso do chefe do Estado. Primeiro é, ao longo da semana passada, termos ouvido a liderança da Renamo a vir publicamente dizer que, olha, haverá eleições distritais em 2024, mas que este processo será gradual. Tudo bem, este é o primeiro ponto. O ponto mais alto é quando as palavras vêm do próprio chefe do Estado, que há um consenso nacional acolhido do lado da Renamo, que já tinha lá uma equipe que havia indicado de 3, não é? Que fariam parte da comissão já criada da iniciativa do Presidente da República. O MDM também já tinha indicado 2 elementos e os partidos extraparlamentares em número de 24. Infelizmente, eu não participei na reunião desses 24 extraparlamentares, eu estava fora, mas a mim me deixou um bocadinho preocupado, não é? Porque quando se fala de consenso, e eu entendi mesmo dos partidos, porque o presidente, através da presidência da República, manda convocar os partidos políticos. E nós questionamos qual era a agenda. Disseram que não havia agenda. E eu perguntei como é que o presidente convoca uma reunião coletiva sem agenda. A agenda seria mesmo dentro da reunião. Mas o que acontece é que fala-se exatamente deste processo de DDR e, no fim, queria encalhar a questão da descentralização. Todos nós ficamos surpreendidos exatamente naquilo, porque o consenso é que durante esses 2 anos, os próximos 2 anos, poderá haver a emenda constitucional da Constituição, o processo da realização das eleições já não vai ter lugar, porque de forma consensual os partidos, a Renamo, o MDM e os 24 partidos políticos outros chegaram exatamente a esta conclusão. No dia 15 de janeiro de 2020, quando o Presidente da República toma posse, jurou cumprir escrupulosamente a Constituição. Exato. Não violar a Constituição. Eu quero trazer isto aqui para uma questão de reflexão, porque isto não colhe consenso nacional, mas da mesma forma, da forma como foi trazida em pódio das nações, porque todo mundo estava ali, então fez-nos entender, mas eu quero respeitar. Somente o Partido Ecologista, nós temos o nosso posicionamento, porque este país guia-se da lei e da própria Constituição. Vou pedir a brevidade. O segundo ponto tem exatamente a ver com 25 de junho. 25 de junho é Dia Mundial do Imigrante. E eu queria trazer isto olhando o meu país, que está sendo invadido com vários imigrantes de todo o mundo, daqueles que saem dos seus países devido a vários problemas de natureza política, militar, social, e migram para vários países, tal como os moçambicanos também fazem nos outros países. Então eu queria estender esta minha saudação a este dia 25 de junho, que também calha com a independência de Moçambique, olhando sobretudo o imigrante. Migrante moçambicano é aquele que está na diáspora à procura da melhor solução para a vida. Xeriza, boa noite, seja bem-vindo ao programa e vou pedir que dê o seu ponto prévio em relação a esta semana. Boa noite Moçambique, boa noite meus colegas do painel, boa noite a si, moderador, e em particular os telespectadores que nos acompanham através das várias plataformas eletrônicas instaladas para o efeito. O meu ponto prévio tem a ver com as marchas que decorreram em quase todo o país, isto quer dizer, em particular nas capitais provinciais, bem como em algumas capitais distritais, em saudação a Sua Excelência Presidente Oussouf Momade por ter conduzido de forma excelente este processo de DDR. Dizer de que ocorreram e desta vez não houve problema nenhum. Isto quer dizer, depois de tanto barulho feito,
a polícia já consegue se posicionar, tentar posicionar-se como polícia republicana. Ocorreram e não houve nenhum problema. Há que parabenizar a PRM neste caso. Não, eu parabenizo o presidente Ossufo. Agora, se quer parabenizar a PRM, o faça agora, não o faça no corredor. Exato. Vamos iniciar exatamente com o debate que está relacionado ao primeiro tema, que são os 48 anos da independência nacional. Vamos falar dos avanços e dos retrocessos desta independência. E inicio exatamente com o Cico Xerinza, relacionado a esse espaço. Passam 48 anos que Moçambique está independente. Qual é a análise que faz desses 48 anos em termos de avanços e retrocessos nas diversas esferas sociais? Recordar que num dos 25 de junho de um dos anos, que eu já não me recordo, o saudoso presidente Marshal Afonso Dhlakama havia dito que a única coisa que era bem acolhido era que o país tinha saído da percentagem onde que se encontrava em termos de alfabetização. Mas que neste momento esse indicador cai abaixo porque mesmo o próprio livro está sendo produzido com conteúdos, digamos, obscenos. Então são 48 anos de sofrimento, 48 anos em que o único ganho é esta da paz, que foi colhida no dia 23, com a cerimônia do encerramento do processo. São 40... Desculpe. São 48 anos de grande perca, porque Moçambique, o território moçambicano registra-se que é um dos maiores com minérios, que este povo moçambicano até devia estar a viver como os dubaienses vivem. Mas devido à corrupção, a não respeito à Constituição da República, faz com que este país esteja nos níveis em que está. Então, dizer que são 48 anos de sofrimento, 48 anos... Desses 48 anos não vê nenhum avanço do país? O que eu vejo, nenhum. A não ser se tens pelo menos um, pode elucidar-nos. Nenhum. Sabes de que a Constituição da República determina que a agricultura é a base de desenvolvimento. Já houveram vários processos, Gestrova, Sustenta e por aí em diante. Mas os moçambicanos continuam a ter o problema de ter uma única refeição. E essa única refeição é problemática, porque chega a não termos essa uma. Então, se conhece algum avanço, por favor, elucida-nos, estamos sempre para aprender. Mas neste caso de 48 anos de independência, são os quadrões de droga, são os ganhos que temos, o que é que fazer? Mas para dizer que são de sofrimento, as assimetrias. Sabes que é um grande calcanhar de Aquiles o problema das assimetrias. Porque existem assimetrias enquanto não há emprego. Há dias estive a ler que o secretário dizia de que a Secretaria do Estado do Trabalho ofereceu 68 mil vagas de emprego. É mentira. Não vai dizer de que está a oferecer emprego, pegar crianças de uma outra província para a cidade de Maputo para virem vender ovos cozidos. Estamos a falar de emprego de verdade. Se nem a indústria conseguem criar, muita laranja, muitos citrinos estão a apodrecer em Gaza e em Nhambane por falta de indústrias processadoras. Só é um exemplo. Não tivemos conquista. Exato. Pelembe, qual é a análise que faz desses 48 anos de independência em termos de avanços e retrocessos no nosso país?
o Xirinza não vê nenhum avanço, apenas retrocessos. Bem, primeiro dizer que é um momento histórico, não é? Olhar para o Dia da Independência é um momento histórico porque foi o dia, o ano em que nos tornamos independentes e conseguimos libertar a terra e os homens. E não se pode olhar esses 48 anos primeiro sem olhar a essência ou o passado de Moçambique. Ou seja, quando os três movimentos em 62 se uniram e desenharam um projeto, um sonho de ver um Moçambique melhor, um Moçambique em que todos teriam as mesmas oportunidades ou seriam iguais. Ou Moçambique sem desigualdades sociais, sem assimetrias regionais, sem exclusão social. É isso, na minha opinião, que juntou os três movimentos, o Mondlane, o Rias Simão, o Samora Machel e vários outros, que uniram-se num pensamento de alcançar um país melhor. Ou seja, ali naquela união eles venceram o tribalismo, venceram as assimetrias regionais, venceram todos os obstáculos, etnias, tudo isso. Uniram-se com o objetivo de alcançar a independência e ver um Moçambique diferente daquilo que viviam na era colonial. E foi alcançado esse objetivo. Por isso que eu digo que é um dia histórico, porque o objetivo da independência foi alcançado, mas infelizmente de 75 para cá, esses 48 anos, foram vividos com avanços e retrocessos. E temos que lembrar que Moçambique, antes da independência, era uma das sexta ou oitava economia crescente na África. Tinha várias indústrias, a Texilon, a Mabor, a Testáfrica e vários outros por todo o país que serviam como um bunker, ou seja, era o escape de muitos moçambicanos para poder ter o sustento para as suas famílias. E isto, ou seja, nós produzíamos mais do que aquilo que consumíamos. Exato. Isso é que fazia a diferença desse Moçambique com o atual, porque nós não conseguimos manter a produção, manter a qualidade do ensino, manter a qualidade do sistema de saúde. Pelé, fazendo uma comparação do sistema de educação e de saúde, 1975 e hoje, acha que o sistema de educação hoje de saúde está pior? Está degradado. Ou seja, nós crescemos em termos de números. Nós crescemos em números. Temos mais profissionais de saúde, mas se você vai entrar no Hospital Central de Maputo, a qualidade, a falta de medicamentos, a falta do brio profissional, falta tudo. De tal maneira que hoje temos a greve dos profissionais de saúde e dos médicos. Por quê? É resultado desta má qualidade do sistema de saúde. Sabe, eu recebi um vídeo esses dias de um centro de saúde num dos distritos no centro do país. Aquilo dói-me o coração quando tu vês aquilo construído a pau a pique numa localidade, não tem porta, não tem janela, mas em detrimento você vê um ministro que vai usar o fundo público para comprar um carro de 14 milhões. Ou seja, esses 14 milhões não poderiam resolver o problema daquele centro de saúde, onde uma localidade talvez vive 300 a 100 mil pessoas ou mais. Ou seja, nós hoje temos políticas falhadas. Ou seja, esses 48 anos foram 48 anos em que não conseguimos manter aquilo que recebemos do colono. Ou seja, crescemos em números. É igual, crescemos a cabeça, mas o corpo continuou, não desenvolveu. Quais são os principais ganhos que Moçambique teve nestes 48 anos de independência? Eu tenho que dar a mão palmatória à democracia em si, embora deficitária, mas há liberdade de expressão, por isso que hoje estamos aqui para expor e dizer o nosso pensamento.
mas também a liberdade essa independência que temos, de poder andar na rua e ter as nossas escolhas. E os retrocessos? São vários. Fazendo um balanço entre os ganhos e os retrocessos, dá um saldo negativo? Não só negativo. Há aquele negativo de 1, 2 ou 0, mas temos aquele saldo negativo de 10 abaixo do 0. O que está acontecendo é que nós temos um saldo negativo de 5 abaixo do 0. Por quê? Nós desenvolvemos as elites moçambicanas. O que desenvolveu nesse país é os grupos Celso Correias, é a família do presidente da República, é a família dos Malianes, é a família dos Mesquitas, mas o grosso da população nesse país não desenvolveu. Ou seja, quando temos um governo que introduz passagens automáticas, que hoje uma criança da 10ª ou da universidade não sabe ler e escrever, é um motivo de preocupação. Quando tu tens numa sociedade 70%, 60% da juventude desempregada, isto é preocupante. Quando tu tens numa sociedade as pessoas a se esforçarem a estudar com muito sacrifício, colocar seus filhos na escola para quando terminam a faculdade, terminam a formação, vão vender crédito, vão vender calamidades na baixa, vão ficar nos muros a beber chuvochão, é preocupante. Eu como cidadão moçambicano, fico com medo de pensar o que Moçambique vai ser daqui a 5, 10 anos. Eu fico preocupado porque olho para a minha geração, olho para a geração dos meus filhos e fico assustado porque não estou a ver um horizonte, não estou a ver o que vai ser de nós daqui a 10, 15 anos, porque o que está a acontecer hoje nos mostra que estamos cada dia a decrescer. Salvado, há uma coisa que muitos porque não querem olhar, não querem ver. Os 48 anos de independência de Moçambique, há vários outros países no mundo que conquistaram a independência depois de Moçambique. Estão mais desenvolvidos. E se fizeres um direito comparado, vais perceber que esses países não têm as riquezas, as oportunidades que Moçambique tem para desenvolver. Esses países não têm, mas desenvolveram porque as suas políticas foram políticas acertadas. Eu costumo ter jeito de piada dizer assim, o que a França como país, como Estado tem que Moçambique não tem? O que Portugal tem, se não pastéis de nata que Moçambique? Moçambique tem gás, Moçambique tem diamante, Moçambique tem petróleo, Moçambique tem areias pesadas, tem carvão, tem mais de 2.000 quilômetros de costa. Exato. Então, são condimentos mais do que necessários para o desenvolvimento de um Estado, para fazer inveja a qualquer país Camilo, deste universo. qual é a análise que faz desses 48 anos de independência em termos de avanços e retrocessos do nosso país? Bom, eu tomei umas notas aqui para nós podermos falar da independência de Moçambique e aquilo que são os desafios que nós como sociedade, nós como, se calhar, digamos assim, uma geração que pode, daqui para frente, olhar para os 48 anos que Moçambique teve de independência, aquilo que Moçambique teve, em tanto como desenvolvimento e até coisas pouco concebidas, para ver aquilo que a gente pode olhar como desafio para nós, como geração que vem atrás daqueles que libertaram este país, não é? De alguma forma, a independência nacional, nós temos que perceber que veio significar alguma coisa para a nossa geração e eu pauto, a única coisa que esta geração tem que olhar como herança da independência são os desafios e os compromissos de um legado que nós que estamos a herdar, não é? E que precisamos preservar. Então, o primeiro desafio que nós temos, entanto, como geração futura, é mantermos esta paz, é mantermos esta reconciliação nacional, não é? Temos que olhar para esta questão
da reconciliação nacional, não só num aspecto político ou só para os políticos. Temos que olhar para esta reconciliação nacional como um dever que abrange de uma forma estrutural famílias, que abrange o país no seu todo, até naqueles lugares mais recônditos do Moçambique. Então, para nós falarmos desta reconciliação nacional, temos que olhar para aquilo que é a paz social. Nós temos que ter uma paz social. Se não tivermos uma paz social, de alguma forma a reconciliação nacional vai estar manchada. Temos que olhar de uma forma como esta reconciliação como prosperidade das pessoas. Temos que olhar para esta reconciliação como políticas públicas inclusivas. Temos que olhar sobre esta reconciliação como, se calhar, ampliação de espaços de forma de participação em todos os aspectos, seja no fortalecimento da democracia, como nós acabamos de ver, por exemplo, na passada sexta-feira, que foi mesmo o fim do processo DDR para dar início. Mas Camilo, de forma resumida, 48 anos, o que Moçambique ganhou nesses 48 anos? O país tornou-se independente em 1965, os moçambicanos tomaram o país dos portugueses. De lá para cá, quais são os principais ganhos para os moçambicanos? Bom, o que os moçambicanos ganham depois de tornarem-se independentes era um país independente de um colono português. O que o Moçambique ganha, o que o moçambicano ganha por se tornar independente nesses 48 anos? Para além da independência que nós estamos aqui a falar, aquilo que todos ambicionávamos, na altura todos estou-me a incluir, mas digamos aqueles que partiram para a luta de libertação, ambicionavam, era ter um país livre das amarras do imperialismo e do colono. Agora, aquilo que o país ganha, nós herdamos um país, como disse aqui o Pelembe, com quase tudo que nós pretendíamos, entanto, que um país pretende-se como país. As políticas evasivas, digamos, do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional é que, de alguma forma, vieram acabar com aquilo que era o polo de desenvolvimento de Moçambique, que nós tínhamos herdado do regime colonial. E hoje, depois de muitas adversidades, se calhar coisas que já não faz sentido estarmos a falar, acabamos por destruir aquilo que era o polo de desenvolvimento da nossa economia, e veio desenvolver outro tipo de... veio aqui um regime que veio dividir para reinar. É assim que eu tenho para dizer. Então, o que nós temos que fazer é unir... Assim sendo, Camilo vê mais retrocessos do que avanços. Houve muito retrocesso. Nesses 48 anos de independência. Poucos moçambicanos ganharam mais do que perderam. Exatamente. Nós, como Moçambique, perdemos muito com tudo o que aconteceu nesses 48 anos. E com ênfase naquilo que foi os 16 anos da Guerra Civil. Moçambique perdeu muito. E hoje, não digo com a descoberta, mas digo com a exploração daquilo que são os recursos naturais, Moçambique tem aqui a oportunidade de olhar aquilo tudo que teve, em tanto como indústria, porque as indústrias é que permitem, por exemplo, a obtenção de emprego. Exato. Nós podemos quebrar os índices de desemprego em Moçambique. Nós temos que olhar para Moçambique com políticas acertadas para a educação, porque só com uma boa educação conseguimos ter especialidades, conseguimos ter capacidade intelectual para poder segurar isto que é a indústria. O caminho que nós temos que partir para a industrialização, temos que olhar para o sistema de saúde que está
o que a gente sabe que está como se fosse como prioridade nacional. Temos que olhar para o setor das pescas, porque Moçambique é um país privilegiado, porque tem toda a costa, o país está todo ligado por uma costa que pode alavancar também uma economia que nós já tínhamos com o conceito desenvolvido na altura, depois da independência, que era a PESCOM, em que tínhamos em todo o país esta questão das riquezas marítimas. Temos que olhar para Moçambique como, neste momento, não como coisas perdidas, como muita gente olha, perdemos muita coisa, perdemos muitos anos. Temos que capitalizar, olhar para aquilo que foram os erros de coisas pouco concebidas e olharmos para frente, como é que nós vamos ratificar digamos, isto que aconteceu com Moçambique. E é um desafio para todos nós. São convidados todos, digamos, todos os setores, todos os partidos políticos para fazerem parte deste processo. Massango, muito obrigado. Vou te convidar para fazer também a análise em relação aos avanços e retrocessos dos 48 anos de independência, mas dando maior ênfase nos ganhos e retrocessos que o país teve. Muito certo. Eu estou triste. A minha maior tristeza hoje, ou para hoje, dia 25 de junho, é de nós termos celebrado na última sexta-feira, no dia 23 de junho, o Dia da Função Pública. E numa situação de turbulência de um povo que hoje, dia da independência, ainda não tem salários. Os militares não têm salários, a polícia não tem salários, os funcionários públicos não têm salários para comemorar a independência. O símbolo da coesão nacional, o símbolo da unidade nacional. Nós estamos a falar da independência. Quando um homem tem 48 anos, esse homem é aquele que saiu da casa dos pais, tem a sua família, tem a vida própria, é autodependente, porque tem 48 anos. Eu acho que preciso de fazer a retrospectiva dos últimos 48 anos e olhar exatamente para a questão que o moderador me questiona. Nós ganhamos a terra, ganhamos a soberania, mas perdemos a independência econômica, perdemos o poder de compra. Vivemos num estado dependente dos outros, sem orçamento próprio, que produzimos internamente. Em 48 anos, Moçambique não produz orçamento para alimentar os funcionários, os salários no aparelho do Estado. Em 48 anos, Moçambique não tem uma política própria da agricultura. Em 48 anos, Moçambique não tem política dos transportes. Em 48 anos, Moçambique não tem uma política da educação, uma educação com vista a moldar e transformar para um homem novo. Moçambique não tem política da saúde, Moçambique não tem política da construção, Moçambique não tem política da juventude, Moçambique não tem políticas, até chamadas políticas intersectorial. Nós verificamos tudo ao longo do tempo. Vivemos de um país que tem riquezas marinhas, segundo diziam os meus colegas, tem riquezas florestais, tem riquezas minerais, tem riquezas que na minha ótica viria de várias formas para desenvolver o nosso país. Nós temos que refletir o país hoje, passados os 48 anos, e nos perguntar quem é que, quando sai de casa de manhã, daquele indivíduo que está ali a assistir o programa agora, ao acordar, tem um café, não é? É só hoje, passado 48 anos, Moçambique está a pensar em desenvolver a indústria de café. 48 anos.
está a pensar em desenvolver a indústria de café dita há dias pelo Ministério da Agricultura. Um pouco antes da nossa independência, Moçambique era produtor do chá e foi conhecido ao nível mundial de chá vindo de Moçambique ali na província de Zambésia. Chegou a nossa independência, eliminou a indústria de chá. Já não produzimos o chá localmente. Moçambique era produtor de minerais que continua até a produzir grafite para a produção de baterias da pilha seca. Moçambique tem rubis. Moçambique tem vários minerais que ontem tinham uma indústria robusta, segundo aquilo que dizia o meu colega. Até 1975 nós éramos o 8º país mais industrializado, que tínhamos quase todo tipo, incluindo a refinação do petróleo ali na Sonarep. A Frelimo chegou, conduziu o Estado, conduziu a independência e com o tempo nós fomos perdendo esses valores, fomos perder a indústria. Perdemos a indústria por completo. E o que vem depois foi esta questão da exploração desenfreada dos nossos recursos minerais, dos nossos recursos saídos da terra, aquilo que na nossa bandeira, aquele amarelo que você vê ali, nas 5 cores da nossa bandeira, representa exatamente esses minerais. Perdemos tudo. Alguém falava aqui da pesca, que nós tínhamos que privilegiar a pesca, porque Moçambique tem 2.700 quilômetros da costa. Porque a política da pesca não faz parte das prioridades do governo, da Frelimo, do governo do dia. O peixe que nós comemos é carapau vindo do Atlântico. Por quê? Porque não há uma política. Tudo isso nós precisamos de trazer e fazermos a reflexão de um país que conquistou uma independência há 48 anos. O que mais produzimos, ganhamos ao longo desses 48 anos foi exatamente esta questão da exclusão social. Massango, fazendo de forma resumida, Moçambique perdeu mais do que ganhou com a independência esses 48 anos? Olha, nós ganhamos a independência... De forma resumida. Nós ganhamos a independência e isso nos alegra. Sabe por quê? Por uma razão bastante simples. Eu não sou muito do desporto, mas às vezes gosto quando a minha seleção nacional joga, perdendo, ganhar. Naquela altura em que canta-se o hino nacional, a gente vê a nossa bandeira flutuar. Aquela bandeira nos representa a nós como moçambicanos. Ficamos alegres no campo de forma instantânea, mas depois de qualquer coisa que aconteça ao fim do jogo, volta à pobreza. Mas o país ganha mais do que perde ou perde mais do que ganha? O país perde mais do que ganha. Sabes por quê? Por uma razão bastante simples. Todos os nossos recursos, aqueles que poderiam ajudar na balança econômica do nosso país, estamos a falar de madeira, estamos a falar dos recursos minerais, estamos a falar de todos os recursos que o país tem. Quem é que ganha com esses benefícios? Quem é que ganha de qualquer moçambicano que você conhece? Não, ninguém. O que é que faz? O Ocidente entendeu que a única fonte de pilhar os recursos e deixar o seu povo pobre é Moçambique. É a razão pela qual que nós, neste preciso momento aqui, do vídeo que foi posto a circular nos últimos tempos, Moçambique passou a ser, embora o governo de dia diz a nós, diz ao povo moçambicano que ainda não é tempo da gente lograr os recursos saídos do gás. Mas nós temos que fazer uma comparação. Se nós em 48 anos nós estamos a conseguir almejar a independência que nós temos, mas nós olhamos ali em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a partir do ano 90, um desenvolvimento acentuável. O que é que exatamente acontece? Sabe por que isso acontece? Só para terminar. Temos que avançar. É por causa das lideranças. Quando um país tem uma liderança comprometida com o desenvolvimento, este país desenvolve. Quando um país tem uma liderança comprometida com a corrupção, então este país nunca desenvolve. Tudo isto nós precisamos de trazer e olharmos o avanço da nossa independência, porque da independência hoje estaríamos aqui a celebrar
todos de forma igual, é verdade, tem aquele que tinha mais, mas tinha que haver o mínimo em que os moçambicanos de facto poderiam ter. Chiriza, de forma resumida em 10 segundos, fez referência que nesses 48 anos Moçambique perdeu mais do que ganhou. A quem podemos apontar a culpa deste retrocesso? Ao governo 10 segundos. Governo de Frelimo. Faço-lhe a mesma pergunta. Fez referência que Moçambique perdeu mais do que ganhou nesses 48 anos. Sim. A quem temos que apontar o dedo? Olha, quem está a governar este país é Frelimo. Peleme, faço-lhe a mesma questão. Fez referência na sua intervenção que nesses 48 anos o país perdeu mais do que ganhou. Em 10 segundos, a quem temos que apontar o dedo? Quero aproveitar os 10 segundos. Bem, é assim, além da Frelimo ser o principal culpado, mas nós como sociedade também somos culpados, porque A quem apontamos o dedo, Peleme? é um erro comum, porque a Frelimo se está a governar até hoje é porque tem a aceitação de uma parte dos moçambicanos que está a sofrer. Camilo. E vai chegar o dia 11 de outubro, há pessoas que vão votar na Frelimo. E se perpetua esse sofrimento é porque nós também somos culpados, porque não conseguimos, nós como sociedade, com a nossa união, dizer basta ou chega ou forçar mudanças. Porque se for as Europas, a outros países do mundo fora, as sociedades muitas das vezes é que Camilo. forçam as mudanças. Camilo. E nós como sociedade Peleme. temos que acordar e forçar as Quero- mudanças. Camilo, fez também referência na sua intervenção que o país perdeu mais do que ganhou nesses 48 anos de independência. A quem temos que apontar o dedo? Nós não temos que apontar o dedo, temos que ir à busca de soluções, Mas- porque mas- apontar o dedo é um retrocesso. Então Temos que eu perce- acho temos que que nós perceber- somos temos que poucos. perceber o problema para Já resolver. percebemos o problema. O Então problema- fomos aqui discutimos o problema. Eu não vou estar a apontar o dedo de quem mas sim nós todos Temos que perceber a origem do problema, Camilo, para Então, eu não sei o podermos que estivemos a avançar. fazer em meia hora de programa, porque estivemos aqui a dissertar todos os problemas que Moçambique teve. E pediste 10 segundos. Apontamos pediste os- 10 segundos. Camilo, apontamos os problemas, mas não explicamos a origem deles. E é isso que eu peço Estou a a ti. dizer-te que nós todos somos poucos como moçambicanos para encontrar solução para este Moçambique. O que nós temos que fazer neste momento é dar as mãos e encontrar soluções para o desenvolvimento deste país e não irmos chorar no leite derramado. Se formos andar à procura de quem é o culpado, nós não vamos desenvolver este Moçambique. É o que estamos a fazer todos os dias. A oposição faz isso, busca culpados, não traz soluções. Onde é que Então vê- nós temos que onde é que olhar, vê as soluções, Camilo? temos que Para olhar, fechar. a solução está connosco mesmo. Nós temos que olhar para aquilo que todos nós aqui falamos, em tanto como problemas, não é? E irmos à busca de soluções. E é este desafio que a gente faz para todos os moçambicanos, independentemente das cores partidárias, buscarmos soluções para Moçambique, ao invés de estarmos a apontar dedos. Exato. Vamos avançar ao nosso segundo tema de painel, que faz referência à greve no Conselho Municipal da cidade de Maputo e à ameaça de expulsão das pessoas que estejam envolvidas nesta greve. Grevistas estes que reivindicavam o seu enquadramento na tabela salarial única por estarem a receber valores muito abaixo daquilo que está plasmado neste decreto. Camilo, inicio exatamente consigo para discutir essa questão do conflito entre os funcionários do Conselho Municipal da cidade de Maputo e a idilidade, e em causa está o enquadramento na tabela salarial única, um direito adquirido dos funcionários, mas que há vozes que se levantam que há a possibilidade de expulsão destes que reivindicam este direito adquirido. Bom, eu acho que o vereador que serviu como porta-voz da idilidade foi um pouco infeliz, em minha opinião. Foi um pouco infeliz naquilo que foram os seus pronunciamentos, porque efetivamente os funcionários do município estão abrangidos para aquilo que é a tabela salarial única. Não faz sentido hoje em que o município, depois de haver um decreto em relação à tabela salarial única, continuar a perpetuar salários da antiga tabela, onde temos como salário mínimo 4.000 e eu estive a ouvir as reivindicações na televisão dos trabalhadores em que continuam com salário de 4.800, se não me engano. Exato. Então, para mim, eu acho que isto é um problema interno do município. O município devia saber resolver. Agora, quanto às estruturas de chefia que se juntaram àquilo que são, aqueles que são, digamos, trabalhadores
simples do município e o vereador, na sua perspectiva, acha que esses indivíduos devem ser punidos, isso é uma questão interna, eu nem entro nisso. Mas nós temos que olhar para aquilo que é, aquilo que é de lei. O que está como lei a ser praticada na questão salarial neste momento. Mesmo que o município neste momento aponta deficiências em termos de receita? Quando os municípios foram criados para isto mesmo. Os municípios não têm que se queixar, têm que ir buscar dinheiro, não é? E o município de Maputo, acredito que o município de Maputo, se fizer um grande esforço, consegue ir buscar dinheiro, pelo menos para os salários dos trabalhadores. É este desafio que o município de Maputo não consegue ultrapassar. Em vez de estarmos a vir a lamentar, a chorar, que não temos dinheiro... Então, são problemas de gestão do próprio município, né? Acredito que sim, porque o município não pode vir nos ajudar a chorar. O município não pode vir à rua ajudar-nos a chorar, que não tem dinheiro. As políticas são para ser, as políticas e as leis são para ser aprovadas, são para ser cumpridas. E neste momento o município não pode se distanciar daquilo que é a tabela salarial única, não é? Porque aquilo foi aprovado e está implementado. Agora, o município tem que se reinventar para poder, digamos, cobrir aquilo que chama, ouvi o vereador Silva Magaia dizer que há um déficit nesta questão da tabela salarial, se eles fizerem, se eles incluírem os funcionários e a chefia, há de haver um déficit muito grande. Mas é isto mesmo, desenvolvimento é isto mesmo. Nós temos que ir para frente, não podemos ir para trás. Exato. Peleme, olha também na mesma perspectiva que são problemas de gestão, esta deficiência ou déficit do Conselho Municipal em fazer pagamentos aos funcionários da idilidade? Sem sombra de dúvidas. Sabe, Salvado, meus pares de painel, amigos telespectadores, eu assisti atentamente o pronunciamento da ANAM, Associação Nacional dos Municípios. O secretário-geral dizia que o município da Matola e Maputo eram os únicos municípios neste país que tinham condições para implementar a tabela salarial única. E disse claramente, até tive a oportunidade de ouvir a vereadora das Finanças da Matola a dizer que tem cabimento orçamental para pagar os funcionários da tabela salarial única. Agora, fico surpreso com esses pronunciamentos da idilidade da cidade de Maputo, porque se for já olhar, a cidade de Maputo é do nível A e tem todas as condições para prover serviços melhores, também condições salariais melhores para os seus funcionários. Mas o que acontece? É a má gestão. É a má utilização da coisa pública. O que falta são políticas acertadas. Tu quando vais a Durban, vais a outros países do mundo fora, nas capitais, tu sentes o turismo, tu sentes as políticas como eu posso explicar isso? Que motivam as pessoas a pagar os seus impostos, a pagar suas taxas. E é isso que desenvolve aquele município ou aquela cidade. Mas, infelizmente, sabes, eu vou te dizer uma coisa que até a televisão pode confirmar isso. O município de Maputo, nas linhas, nas estradas ali na Filipe Samuel Magaia, o Carlos Max e Guerra Popular, 24 de julho, prefere renovar as linhas onde você vai estacionar o carro para te cobrar. Mas as linhas da separação da via, que é importante para evitar acidente, para eu saber qual é a minha faixa, qual não é a minha, não está preocupado com isso. Ou seja, é aí onde começa o déficit. Tu vais aos bairros, saneamento é zero. Tu vais o saneamento do meio, as valas de drenagem, escoamento das águas, o lixo, os serviços com qualidade não existem. Ou seja, levanta-se a possibilidade de expulsão dos funcionários que estiveram envolvidos na greve. Sim, há espaço disto? Não há espaço. Sendo um a direito greve adquirido. É um direito adquirido, é um direito constitucional. Isso é uma aberração ouvir de altos quadros do próprio município, que em algum momento também são afetados por esta incapacidade da boa gestão do próprio Conselho Municipal.
Aliás, eu às vezes costumo dizer que este comite e esta governação da Frelimo no município de Maputo não é não saber fazer, é uma desorganização organizada para poder dilapidar o bem público. Eu ouvia ontem, sábado, o Enes Comicha a dizer, em Camavota, a dizer que há altos dirigentes passados do município que se beneficiaram ou desorganizaram como é que chama a urbanização do distrito urbano de Camavota. E perguntar, e agora, como resolver? Disse, isso não é meu problema. Ou seja, por isso que eu digo, a falta de capacidade financeira, de organizar o município, de boa gestão da coisa pública, não é porque eles não sabem que o comite vai aos Paris, a Durban, a outros países do mundo, vai a Cairo, vai a outros países que são satélites para o desenvolvimento de um país, e ele sabe o que deve fazer, só não faz porque é na desorganização onde eles conseguem tirar os dividendos. E só para ver, quando o David Simango vai me entregar o mercado do peixe para os amigos dele, presidente do Tribunal Supremo, presidente do Tribunal Administrativo, procurador-geral, está claro que eles desorganizam para poder reinar, infelizmente. Agora, estamos aqui para dizer de viva voz ao senhor Comite, à sua equipe, que se enveredarem por esse caminho, nós estaremos ali na vossa porta para dizer que isto não. Qual é a análise que faz deste pronunciamento do Conselho Municipal da cidade de Maputo em relação aos funcionários grevistas que reivindicam o enquadramento da tabela salarial única? Olha, nós não temos nem 10 minutos depois de termos saído do primeiro tema que falávamos da independência. Este é o reflexo da independência, quando nós temos um Estado que não valoriza os seus filhos, não é? Este é o reflexo da má gestão de uma independência conquistada que não respeita. E nós temos que trazer isto para uma questão de facto de reflexão. Eu estava feliz quando colocava a questão ao colega do painel, em representação do partido do poder, que não, nós temos que avançar com soluções. Eu esperava ouvir dele dar soluções do que pode se fazer para resolver os problemas do município do Maputo. Exatamente nesta questão dos trabalhadores. Não vi solução. Levantou um pensamento que eu respeito, é o pensamento dele, mas soluções para a gente podermos resolver a situação. Olha, se nós olharmos o município do Maputo em termos de receita e das variações que tem ali, estamos a falar, por exemplo, a variação de mercados, não é? De mercados e salubridade. Toda a receita que é recolhida aqui termina nas mãos das pessoas, não vai para o cofre do município. Se você vai a Zimpeto, eu tenho conhecimento ali no Zimpeto, que por dia no Zimpeto arrecada-se cerca de 603 mil meticais dia. É o dinheiro que se arrecada ali na cobrança. Vamos fazer, por exemplo, uma análise só no Zimpeto. No Zimpeto. Esses 603 mil meticais vezes 30 dias. Este valor, só com o valor, deste valor todo somado do Zimpeto, dá para resolver a situação dos trabalhadores que estão ali. É falta de vontade? Não. É falta de vontade? Praticamente nós estamos a falar de um assunto que é preocupante, não é? Da gestão, sobretudo, desta coisa que nós chamamos da coisa pública, o dinheiro da coisa pública. Não é possível o assambarcamento, não é, monetário que nós estamos a registrar no município da Matola, no município da cidade de Maputo, não é? Em que os trabalhadores poderiam de facto reclamar, mesmo na altura da implementação da tabela salarial única. Eu tenho conhecimento que alguns municípios não receberam o seu 13º, mas os municípios têm de facto esta capacidade de produção local, olhando, por exemplo, as grandes cidades. Então, de uma forma geral, quero dizer o seguinte: nós temos um problema bastante sério, mas também corroborado por indivíduos que não olham esta questão da gestão. Quando a gente vê um vereador
aparece publicamente, ela apenas olha para a sanção, para repreender, para punir. Acha que esse indivíduo aí tem, digamos, o senso da preocupação que aquele cidadão que recebe 4.000 meticais tem. Esse indivíduo não tem. O que nós devemos fazer? Em termos solucionais, em 30 segundos. Em termos de solução, eu sou da opinião que é preciso que nós tenhamos indivíduos nos municípios não corruptos, que olham a questão da gestão municipal voltada ao povo. Porque todas as receitas que vão sendo recolhidos aos municípios vão ter de facto um destino cujo maior beneficiador ou maior beneficiário é o trabalhador e é o próprio município. Xereza. O que é que deve-se fazer mais? Eu sou da opinião que nós precisamos de rentabilizar esta questão da contabilidade municipal. Deixar de termos indivíduos que andam a cobrar impostos ou receitas municipais do povo nos moldes em que as coisas estão. Porque isso não ajuda para o crescimento e desenvolvimento municipal, mas sim ajuda para o crescimento desses indivíduos que cada dia que passa vão engordando, vão assambarcando e o município sai de facto a perder. Não havia condições para aquela greve ali. Se olharmos estas coisas, porque o município de Maputo tem, de facto, capacidade de pagar melhor os seus funcionários. Qual é a análise que faz em relação a esta situação que está acontecendo no município de Maputo, em que há reivindicação de alguns funcionários de não enquadramento na tabela salarial única e o município ameaça expulsar as pessoas que fizeram parte desta manifestação? É uma pura brincadeira. Pois, se formos analisar, o governo da Frelimo já está cansado de brincar nos comitês políticos desta organização, daí que tenta brincar com os funcionários e agentes públicos. Achas mesmo nos 48 anos de independência, pela primeira vez, os funcionários e agentes do Estado passam ou passaram esta data sem os seus salários. Pela primeira vez. É incapacidade do governo? Sempre. Ou é falta de vontade? As duas coisas. E a terceira, estarem a brincarem com este povo que se descobriu de que os moçambicanos, por natureza, são pacatos. Achas de que numa África do Sul, por exemplo, pode fazer-se isso? Reage-se logo. Mas, Xereza, aqui, acha que o município de Maputo não tem capacidade de pagar os funcionários? Eu até agora estou... Porque levanta-se essa questão. Eu agora ainda estou confuso. Daí que no dia 28 e 29 terei a oportunidade de questionar... Como membro da Assembleia. Sim. Questionar ao presidente Comis. São muitas taxas que os munícipes da cidade de Maputo pagam. E aparecer a não ter dinheiro suficiente, ou por outro, não ter dinheiro para pagar a um trabalhador da salubridade que garante que o seu funeral, não o seu, desculpe, que o funeral do seu ente querido ocorra dignamente. Isto é triste. É triste isto. Então, eu já colhi, não vou adiantar aqui, das investigações que eu efetuei. Já tenho perguntas específicas para que ele responda e depois disso vamos, como bancada municipal de Renamo, vamos convocar uma conferência de imprensa. Porque não faz sentido. Há uma coisa que eu quero acrescentar, não terei oportunidade que tens. Há uma situação que me deixa triste e preocupado, que temos que refletir. Eu vi pessoas que vão à reforma, estão quase aí para a reforma, ganham 4.000 meticais. 4.000 meticais. Eu comecei a pensar e a olhar aquele senhor a dizer, eu ganho 4.000 meticais, falta pouco para eu reformar. E comecei a fazer as contas mínimas. Um saco de arroz de 25 quilos está
1.500. Uma lâmina de peixe está 1.200 a 1.500, já é 3. Não cobre na cesta básica. Transporte, alimentação para os filhos, óleo, feijão, caril. Então, qual é a insensibilidade que esse senhor Comite tem? Então, eu até chego a pensar que esses nossos governantes são tão insensíveis, porque eles andam com carros de milhões, vivem uma vida regalada, uma vida à francesa, por isso que não levam a sério essas pessoas. Sabes, vir um dirigente chegar a dizer que aquela greve não é nada para uma pessoa que ganha 4 mil meticais, que sofre para subir um chapa para alimentar os seus filhos. É desumano o que esses senhores estão a fazer. Camilo, vou pedir que dê os seus pontos finais em relação ao programa e agradecemos pela sua ilustríssima presença cá. Bom, primeiro eu queria pedir aqui aos nossos colegas de painel que nós temos que ter um posicionamento, um enquadramento naquilo que são as perguntas que são feitas aqui no painel, não é? Quando o Massango confunde o enquadramento das perguntas, eu falei de soluções no enquadramento de independência nacional. Nós agora estamos a falar do município. Então, para mim, nós temos que nos posicionar aqui e sabermos do que estamos a falar e não confundir os temas. É isso que eu pedi aqui aos nossos colegas de painel, para não confundir também os nossos telespectadores, em primeira instância. Agora, como ponto final do programa, se calhar, eu ia trazer aqui uma reflexão para todos nós, moçambicanos. De certa forma, temos que olhar para principalmente nós que somos a geração que se calhar ainda tem alguma coisa para fazer e dizer, temos alguma voz para o nosso Moçambique, é que temos que chamar a responsabilidade a cada um de nós. Isto é que é importante, não é? Nós temos que ser os guardiões da nossa nação. Nós é que temos que segurar isto. Temos que parar de lamentar. Os moçambicanos têm que parar de lamentar, não é? Temos que lutar para aquilo que são os nossos direitos adquiridos. Então, neste dia de aniversário da independência nacional, nós temos que ser determinados como vamos moldar aquilo que é a nossa nação. É isto que nós temos que estar preocupados. E por isso é que eu chamo a todos, independentemente das cores partidárias, a sociedade civil, toda a juventude que está empenhada neste momento naquilo que vai ser o seu futuro. Nós temos que estar empenhados nesta moçambicanidade, neste Moçambique que a gente pretende. Então vamos dar as mãos e lutar por um Moçambique melhor. Olha, vou pedir que dê os seus pontos finais e agradecemos pela sua ilustríssima presença cá no programa. Bem, chamar os moçambicanos a uma reflexão, lembrar que em 62 nos unimos e conseguimos a independência. E alguns se uniram também e criaram uma associação para delinquir e atrasaram o país nesses 48 anos. Agora, nós como sociedade temos uma oportunidade, dia 11 de outubro, como próximo ano, as eleições gerais, para definir o futuro do país. Agora, quando chama a reflexão, é que temos que nos unir. Eles se uniram, estão a destruir o país, estão a roubar o país, estão a enriquecer às custas do sofrimento dos moçambicanos. Agora, se nós queremos um país melhor, a sociedade tem que se unir e ter um pensamento único, independentemente das cores partidárias. Aqui temos que pensar o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos e tomarmos uma decisão para dar um rumo a esta sociedade. Porque se voltarmos a falar no dia 11 de outubro, como no próximo ano nas Gerais, Salvador, estamos condenados a mais 50 ou 100 anos de sofrimento. Agora, os heróis de ontem que libertaram o país estão de parabéns. Agora, nós estaremos de parabéns se formos os heróis no dia 11 de outubro e no próximo ano é colocar o povo aonde? No poder. Povo no poder, povo no poder, corruptos fora, bandidos fora, ladrões fora. Massango, vou pedir que dê os seus pontos finais em relação ao programa e agradecemos pela sua presença. Olha, a minha última intervenção nesta noite
é que se de 75 para hoje, que nós estamos a celebrar os 48 anos, o partido que dirige o Estado, o município, não conseguiu fazer nada. Ou desde 1998, que inicia a autarquização em Moçambique, não conseguiu. Mesmo que volte a repetir, daqui a 50 anos nada vão de facto fazer. Mas nós, o que é que nós queremos fazer? Queremos chamar a atenção aos munícipes. Porque nós não podemos admitir que alguém rouba-nos aquilo que são os nossos direitos constitucionais, aquilo que nós herdamos, aquilo que está na nossa Constituição. Manifestação é um direito constitucional. E é preciso que nós tiremos na cabeça desses indivíduos que quando alguém quer manifestar, este indivíduo é visto como persona não grata. Quero terminar dizer aos moçambicanos, sobretudo os munícipes da cidade de Maputo, vocês, que tudo está nas vossas mãos. A alternância deste país está nas vossas mãos, mas também comecem desde já a abraçar a política, porque é da política que as vossas vidas vão mudar. Cherizo, vou pedir que dê os seus pontos finais em relação ao programa e agradecemos pela sua magnífica presença cá no programa. Muito obrigado, moderador. Eu vou ser direto e conciso. Um dos pressupostos básicos de democracia é votar, é o direito de votar, direito e dever de votar. Use a arma que adquiriste durante o receamento eleitoral, votando no dia 11, conscientemente, não caia no boné ou na capulana. Vote conscientemente. Exato. Obrigado, Lustres. Obrigado a ti, caro telespectador e ilustríssimo internauta, que durante esse espaço, sensivelmente 1 hora, acompanhou este debate. Domingo sim, este foi o debate político desta semana.